Boa noite a todos de novo. Alguém ficou com alguma dúvida da semana passada? Ou alguma contribuição? Não? Bom, nós estamos, só para nós relembrarmos, né? Nós estamos na introdução. Então nós fizemos o item 1 e 2, que trabalhou os termos que Kardec apresentou para nós. Depois nós trabalhamos no item 3, 4 e 5, os fenômenos que originaram a doutrina, né? As mesas girantes. Nós falamos um pouco sobre ciência, a ciência refutando aquilo que Kardec trazia também. Depois nós entramos no item 6, que nós trouxemos um resumo geral, mas superficial da doutrina. E hoje nós vamos entrar no item 7, onde Kardec começa a trazer para nós algumas refutações ou objeções que iam chegando até ele. Então, se vocês quiserem achar aí no item 7... Tá? Essa versão é página 18. Eu estava, né, quando eu fui ler, né, e pensando aqui comigo, né, quantas refutações, quantas objeções Kardec não teve. E quantas refutações e objeções a doutrina ainda não sofre aos dias de hoje. Então eu estava pensando isso, até quando nós vamos expor a doutrina, quando nós vamos fazer uma palestra, uma conversa, quantas contrariedades não vêm, né? Quantas perguntas, mas perguntas questionando a veracidade mesmo, né? Duvidando daquilo. E ao primeiro momento eu pensava muito assim, né? Kardec, um homem da ciência, questionado pela própria ciência. Nós que falamos que a ciência ela não negou, mas também não aprovou, ela meio que quase que ignorou a doutrina espírita. E eu pensando aqui, lendo esse texto, que na verdade seria um processo inverso. E até quando nós falamos sobre doutrina espírita, eu podendo voltar a visitar esse texto de novo, me trouxe uma claridade muito maior. Porque quando a gente vai trabalhar refutações e as objeções, vamos voltar só um pouquinho aqui, é um processo natural de qualquer descoberta, de qualquer ideia nova, no próprio campo científico, que haja esse processo de refutação. Então, quando a gente pensa na necessidade de avançar uma ideia, eu não posso surgir com uma ideia e querer caminhar com essa ideia nova sem ter nenhum questionamento. Então, é natural que a gente imagine a própria doutrina espírita. Aqui Kardec vai olhar muito para a questão, mais uma vez, da classe científica. Mas eu queria que nós pensássemos a maneira como nós estamos olhando para a doutrina. Se de uma forma muito fechada, né, com muita certeza de tudo aquilo que nós estamos lendo, ou se nós estamos praticando aquilo que a própria ciência nos pede, de refutar, de questionar, de argumentar. Nós falamos isso algumas vezes, né? Porque toda verdade é uma verdade, até que ela se prove uma mentira. Então o que nós temos que olhar nesse ponto que Kardec vai trazer é esse mesmo olhar. Tudo é verdade, até que se prove ser mentira. Até aquilo que a ciência traz. Porque ainda hoje, muitas coisas que há 10 anos atrás era tido como verdade, hoje ganha-se como mentira. Ou vice-versa. Nós trabalhamos a própria ideia de Galvani lá atrás, né, da dança das rãs, que também foi refutado, falou que era mentira e depois com o tempo foi se confirmando. Então há um papel importante na validação das ideias, justamente lançar a ideia, a descoberta, para que as pessoas possam questionar sobre. E quando nós olhamos o questionamento à própria doutrina, é uma oportunidade nós mesmos, através da resposta, ir mostrando essa verdade. A pessoa chega às vezes com a ideia pré-concebida e cabe a nós então ir respondendo e mostrando outros pontos de vista. Mas pode ser que nesse caminho nós também encontremos erros, como qualquer ciência apresenta. Kardec também encontrou ao seu tempo e foi corrigindo os próprios erros ou as limitações do que ele encontrava.
Tanto que nós temos a primeira versão do Livro dos Espíritos com 500 e poucos itens, e depois ele dobra isso, né? Então, quando a gente pega a edição 1, 2, 3, tem algumas alterações, modificações, inclusões, e é esse o olhar que nós temos que ter. O simples fato de lançar uma ideia e ser questionado, quando nós estamos trabalhando com uma ideia nova, é muito positivo. A gente vai bater o olho e vai falar, mas de novo nós vamos falar que a ciência era contra. Mas aqui Kardec está mostrando a base da validade. Olha, tudo aquilo que as ideias novas que surgem, o que ela passa, a doutrina espírita também passou. Só que agora nós vamos olhar como os cientistas estavam fazendo esse olhar. E por que, por vezes, tomamos como sendo uma mentira aquilo que é verdade? Ou como tomamos por verdade aquilo que é mentira? Pode falar, Dani. Não tomar proposições como verdades. Sim, mas Kardec vai trazer esse ponto. Elas são teses que serão provadas. Sim. E é isso que o Kardec está fazendo. Ele está desconstruindo proposições como verdades. Não, estou falando porque assim, verdades elas podem ser alteradas ao longo das comprovações. Mas não são meras proposições que farão essa mudança. São todo o processo, seja ele dialético, seja ele dependendo do tipo de discurso que será usado. Você precisa chegar na conclusão final, não através de proposições. Nós estamos trabalhando ciência, né? Então, o ponto da ciência, a observação é válida. Então, o que nos leva a tomar uma verdade como mentira ou uma mentira como verdade? O olhar justo sobre aquilo que nós vamos analisar. Ou o que nos faz tomar como mentira o que era uma verdade? Não olhar para ela com a veracidade que ela precisa. Então, Kardec vai falar justamente isso. Então, não é simplesmente, como o Dani coloca, eu vou bater um olho e agora eu vou mudar a minha versão. Né? O que era verdade eu tomo como mentira e mentira como verdade. Então, há métodos, e é isso que ele está trazendo. O ponto de refutação de uma ideia é justamente para a gente validar a ideia. Tanto como sendo verdade, tanto como sendo mentira. Tanto como sendo válida, como não sendo válida, né? Então, como ele vai fazendo isso? Um dos pontos é justamente abrir para diálogos intelectuais. Então, nós vamos questionando aquela ideia, outras pessoas vão contribuindo com aquela ideia e nós vamos vendo um olhar de um para com o outro. Porque aí nós vamos ganhando dinamismo na própria ciência, né? Então, ao tempo de Kardec, nesse desenvolver das ciências, aonde que era colocado esses estudos ou essas ideias para que elas pudessem ser passadas justamente nesse processo da refutação? Naquele tempo e ainda hoje, nas revistas científicas, tinha comunidades científicas da época também. Às vezes, por cartas, mandava-se as descobertas e depois outros cientistas devolviam com a impressão daquilo. Então, quando nós olhamos Kardec, Kardec funda a Revista Espírita justamente para ser esse laboratório, para ser justamente esse ponto de refutação das próprias ideias, para ele construir e desenvolver a doutrina a partir dali. Quando nós olhamos uma sociedade científica, Kardec também vai criar uma sociedade, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele também apresentava essas ideias que estavam surgindo, para que as pessoas pudessem contribuir. Por que eu estou trazendo esse ponto para nós? Né? Kardec também trocou muitas cartas, né? Mas por que eu estou trazendo esse ponto antes de nós adentrarmos? Porque assim como toda ciência, toda nova descoberta, toda nova ideia precisa passar por alguns crivos. Não é uma ideia que alguém acordou com ela, tomou como verdade e seguiu. Kardec não amanheceu com a ideia, coloca no livro e segue. Não, ele passou por todos os processos que as ideias precisam passar, inclusive as refutações, que é um ponto importante. Porque a gente, a primeiro momento, eu não quero que nada vá contra. Mas é importante que a gente tenha o contraponto disso, olhar por uma outra ótica. E era isso que ele vai mostrar para nós, tá bom? Para muita gente, a oposição das comparações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja.
Então, toda vez que nós vamos ter um ponto de oposição, nós vamos achar que alguém está indo contra. Nós vamos ter aquele sentimento, né, de alguém estar indo contra a ideia que nós estamos colocando. E aqui ele vai trazer um ponto diferente. É bom que seja assim, né? Não somos dos que insurgem contra os cientistas, pois não queremos dar motivo a que de nós diga que escolceamos, ou seja, que nós ofendemos ou damos coices, né? Então ele já traz assim, olha, nós estamos muito distante de querer ir contra aquilo que a ciência vai trazer. Muito longe disso, né? Tá? Temo-nos, ao contrário, em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Então ele vai falar do grande apreço, da admiração que ele tem pela própria ciência, ou comunidade científica, aliás, ele fazia parte dela, e ele vai colocar, né, que se sentiria muito honrado se realmente o grupo científico desse atenção devida, ou seja, fôssemos contados entre eles, se eles pudessem contar com a gente, né? Suas opiniões, porém, não podem representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Então ele já traz aqui um ponto. Entre os cientistas, nós não podemos dizer, não apenas só o olhar da doutrina espírita, que representa uma sentença irrevogável tudo aquilo que eles decretaram como certo. Ao longo da história nós vamos vendo transformações. Aquilo que eles não entendiam, que achava-se um absurdo, e que depois de uma janela longa de explicações e novos conceitos, eles vão retomar e falar, bom, aquela ideia que antes nós tomávamos como verdade, agora ela se confirma e nós vamos, né, aquilo que era mentira, agora ela se confirma e nós vamos tomar como verdade. Então, ele vai dizer, olha, entre a ciência, os cientistas, nós temos que entender que não há uma sentença ali que não se altera. Se nós pegarmos hoje a questão de alimentos, há alimentos que há 1 ano atrás fazia bem, que agora é proibido. Há 10 anos atrás podia, agora não podia. Agora não podia, agora já pode. Então há mudanças porque os estudos vão caminhando. Então nós não podemos tomar. A ciência diz uma coisa e nós vamos tomar aquela coisa como uma sentença que não vai se alterar. Nós não podemos olhar para isso, tá? Ele traz para nós o respeito que ele tem pelos cientistas, né? E que ele não quer criticar a parte científica. Mas que, na verdade, a parte científica ela pode trazer algumas limitações quanto ao entendimento daquilo que ele vai trazer. E ele não quer, nesse primeiro momento, ir contra eles. Tanto que ele vai apresentando. Tá? É o que ele vai propor nessa primeira ideia. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Então, primeiro nós vamos observando. Enquanto eu só observo, então quando ele só olhava, ele não recebia nenhuma crítica. Ele só estava olhando. Então, quando nós ainda estamos no campo da observação material, está tudo bem. Quando nós colocamos a apreciar e explicar, aí nós vamos entrar nesse campo das conjecturas que ele vai colocar para nós. Cada um arquiteta no seu sistemazinho. Então, cada um que observa vai arquitetar o seu próprio sistema de observação, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Então, ele descobriu uma ideia nova, e aí ele vai montar um sistema, apresentar o sistema sobre aquela ideia, e ele vai defender, né, até o último aquela ideia. Tá? Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Então nós falamos sobre isso, né? Coisas que antes não eram aceitas e depois passam a ser aceitas. Os fatos, eis
o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. Aí a gente entra no que o Dani disse, né? Nós precisamos ver os fatos verdadeiros. Então, quando uma ideia chega, eu preciso ver os fatos. Se eu não tenho os fatos verdadeiros, certos e lógicos, é melhor que nós realmente mantenhamos como mentira. Tá? Então ele coloca para nós, na dúvida, é melhor nós seguirmos como um homem sensato. É o Kardec pedindo para nós que realmente nós sejamos que tenhamos um bom senso, né? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, você acha que... Nós trabalhamos, acho que falamos brevemente, alguns encontros passados, e muitas vezes então a pergunta é, né, se escolher o Kardec a dedo, né, justamente por ser um homem da ciência e pela condição que ele tinha, né? Então, a resposta com certeza é sim. A gente encontra em próprias obras póstumas eles trazendo isso. Mas também dizem que se ele negar, tem outros que podem assumir aquele cargo. Então, já vem com diversas ali pessoas, espíritos encarnam já podendo ser esse escola. Se ele não fosse um homem da ciência, seria muito mais difícil ele olhar justamente nesses detalhes e nesses meandros que ele olhou, né? Então, a escolha de Kardec, nós sempre olhamos assim, os espíritos da codificação e Kardec codificando. Eu prefiro olhar assim, os espíritos que ficaram encarnados e Kardec ficaram desencarnados e Kardec que encarnou para poder receber essa mensagem. Então, é uma pleia de espíritos, Kardec faz parte disso. Só que ele fala, eu vou receber essas mensagens por lá e vocês ficam aqui me assessorando. Então, com certeza é o escolhido para essa tarefa, porque eles combinaram, inclusive, que a tarefa seria essa, né? Mas aí você encarna e você perde essa noção, né? O véu do esquecimento, a gente tem algumas sensações do caminho a seguir, mas não tem a ideia exata. Então aí cabe de novo o livre-arbítrio, né? A liberdade de ação nos colocar. Então sim, Kardec foi escolhido, ele encarnou para essa tarefa, na verdade. Mas se ele falhasse, outros teriam, né, que seguir com isso, tá? Então quando a gente percebe no texto de Kardec, há muitas divergências e muitas opiniões dentro da própria classe científica. Então é natural que cada um olhe por um lado, cada um olhe por uma ótica, né? E com o passar do tempo, com as novas experiências, né, com a própria prática do dia a dia, vai surgindo novas evidências. Então coisas que antes a gente não via, agora a gente começa a perceber, né? Então é natural que esse olhar crítico muitas vezes nos incomode, mas na verdade é o próprio olhar crítico que vai nos propiciar esse crescimento, né, de como nós vamos de fato transformando aquela aceitação cega do passado agora mais numa certeza, né, racional. Com relação às coisas notórias, ou seja, as coisas que já haviam sido notadas, as coisas que já tinham sido determinadas, né, definidas, a opinião dos cientistas é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, visto que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Então, quando nós olhamos aquelas ideias que já foram definidas, aquelas ideias que já foram notadas, está tudo bem, os cientistas realmente sabem mais do que a gente, porque eles participaram desse processo. Eles têm dados, eles sabem olhar, eles são dessa área. Então está tudo bem. Aí ele coloca, mas quando nós vamos trabalhar princípios novos e coisas desconhecidas, a coisa muda, né? Porque o que nós vamos trabalhar nesses princípios novos não são mais relações materiais. Qual é o objeto de estudo nosso? O espírito.
Então a ciência não tinha conhecimento sobre o espírito, né? Sobre a imortalidade da alma. Ele não tem essa noção de Deus como o criador ou arquiteto do universo, né? Então, eles não têm ainda condição, não é a mesma coisa que olhar uma ciência normal e olhar essa nova ideia que Kardec está trazendo, tá? E aí Kardec vai colocar que dentro do próprio campo da ciência daquela época já existia a possibilidade ou a condição de preconceitos, de definições pré-concebidas, de eu olhar para alguma coisa e já querer trazer conceitos antigos. Mas se era uma ideia nova, eu precisava olhar com um novo olhar, né? Então, alguns cientistas tendiam a olhar para essas coisas novas com os olhos de experimentos materiais. Não daria certo. Eram coisas distintas, né? Então, por isso que a ciência também traz enganos. Direi mesmo que os cientistas têm, talvez, mais preconceito que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista da onde mais aprofundou os seus conhecimentos. E aqui é uma crítica. Ele que está dentro da própria área, né, dentro da própria sociedade, ele vai dizer que ele está para dizer que os cientistas têm mais condição ao preconceito ainda, porque como eles estudam aquela área deles, eles ganham conhecimento daquilo, imaginar que eles já sabem de tudo e que nada novo existe é muito mais fácil, né? E aí traz o exemplo a nós. O matemático não vê prova senão de uma demonstração algébrica. O químico refere tudo a ações dos elementos e assim nós vamos pensando, né? Então imagina, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando assim, eu vou para uma reunião, conversar com os espíritos, e eu sou formado em matemática ou exatas, e aí eu vou com umas calculadoras, né? E aí não adianta. Eu vou colocar cálculo, não tem como. Não tem, fazer um gráfico, não tem. Então, muitas vezes nós queremos pegar aquela área que nós temos conhecimento e a partir daquela área que nós temos conhecimento, olhar para o resto do mundo e achar que o nosso ponto de vista é certo. Mas nós estamos limitados a informações, muitas vezes informações que estão diferentes do que nós estamos analisando, né? Tá? Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias às especialidades que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Então, é natural que nós queiramos analisar tudo colocando no mesmo potinho, né? Tudo junto. E aí nós vamos analisar, é natural. Quando eu acordo, eu paro a pensar nas coisas espirituais que eu tenho a fazer, nas coisas materiais, ou eu toco tudo junto? Tudo junto. Ele está falando que é natural da fraqueza humana colocar tudo junto e submeter tudo a uma coisa só. A época da ciência também. Certo? Assim, pois, consultarei do melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Então, se eu preciso fazer a declaração do imposto de renda, eu vou atrás de um advogado ou de um contador? É o que ele está colocando aqui. Se eu preciso saber de coisas sobre química, né, se eu preciso saber de alguma análise, se eu preciso saber da parte elétrica, eu busco um físico. Se eu quero saber de uma força motriz, eu pego um mecânico. Então, quando nós pensamos na própria medicina, quantas especificidades existem hoje? E aí, às vezes, a gente vai pegar, ele vai se especializar numa área, e aí dentro daquela área há diversas outras áreas. Então, a gente precisa pensar que o médico vai se especializando tanto naquela área dele,
E daqui a pouco ele vai ter que olhar para uma outra área e falar assim, eu não sei nada dessa área. Só que aí a tendência dele é querer tomar tudo como verdade a partir do ponto que ele se especializou, porque ele criou um mundo dele de observação. Então, por isso que ele fala, olha, há esse preconceito natural em todos nós, tá? Inclusive na parte da ciência. Então, não é que era maldade, era porque já trazia esse olhar, tá bom? Então, colocar justamente para que eles pudessem criticar, analisar, era bom, era positivo, porque vinha inclusive pela ótica deles. Mas tem um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque traz uma limitação muito grande quanto à visão que nós vamos tendo, né? Uma visão muito estreita de tudo. Se nós pensarmos em 360, essa limitação naquilo que nós conhecemos, quanto que significa? Então, até a gente estava conversando antes de começar aqui, mais cedo, quando é que a medicina olhou para as próprias questões espirituais? Nunca. De um tempo para cá ela começa a olhar. Mas para a grande maioria da medicina, isso ainda, da parte médica, isso ainda é um tabu muito grande. Porque a fatia não coloca olhar para esse lado espiritual. Então parece que são mundos muito diferentes, né? Nós estamos trabalhando a área médica, mas poderíamos trabalhar qualquer outra área. Né? Então muitas vezes a gente vai para o nosso trabalho. Quando é que a gente pensou em espiritualidade no trabalho? Né? Então a gente traz sempre aquela lição muito estreita, né? Então a especialização ela é importante, mas ela nos limita muito num campo de olhar, né? Então, porém, de permitir-me, sem que isso afete a estima, a que lhes dá direito o seu saber especial, e eu não tenha em menor conta sua opinião negativa acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Eu já falava, sem afetar a consideração que eu tenho, ou seja, eu reconheço que tenho um respeito por vocês, né? Pelo conhecimento da própria ciência. Mas todas as opiniões negativas que vocês tecerem acerca do espiritismo, para mim, eu não vou levar em consideração. Porque enquanto a gente estiver olhando com os olhos materiais para o que é espiritual, não está adiantando nada. Nós estamos querendo ter um resultado sobre uma outra coisa. É o que ele está falando. Não adianta eu querer um parecer de um arquiteto sobre música. Não adianta falar assim, o que você achou dessa melodia? O arquiteto fala, mas não sei. E é o que muitas vezes nós fazemos também. Se eu não tenho conhecimento exato, eu não posso opinar e dar um parecer contrário. Não pode. Porque não tenho bases para isso, né? Tá tudo bem, gente? E aí? Hoje vai ser bastante teórico. A gente não vai conseguir sair e trazer algum exemplo da obra, nada. Então, essa primeira vez é mais teórico. As ciências ordinárias, as ciências que nós conhecemos, né? Assentam nas propriedades da matéria. Então, a ciência que nós conhecemos no mundo, ela vai trabalhar sobre as questões materiais, o olhar material, que se pode experimentar e manipular livremente. Então, quando eu vou pegar um experimento dentro da ciência, eu consigo pegá-lo, repeti-lo quantas vezes eu quiser. Eu pego um elemento aqui, pego outro elemento ali e eu vou repetir. Será que eu consigo fazer a mesma coisa com a ciência espírita? Então ele vai colocar para nós, né? Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Quando nós vamos trabalhar com um olhar aos fenômenos espíritas, quando a gente pensou nas mesas girantes, nos objetos que se movimentavam, tinha uma inteligência, e essa inteligência tinha uma vontade. Então o espírito tem que ter a vontade para movimentar o objeto, né? Junto com outros elementos. Então o que ele está dizendo? Olha, quando nós vamos trabalhar
esses experimentos com as questões materiais, eu, homem, eu, cientista, faço aquela experiência quantas vezes eu quiser, na condição que eu quiser, da forma que eu quiser e até sozinho. Agora, quando eu vou falar nas questões espirituais, cada vez mais, ele vai falar para nós, né? Eles não se acham subordinados aos nossos caprichos. Então aí o cientista quer do jeito que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, com quem ele quer. E aí a espiritualidade séria já deixa de lado então. Né? Então quando a gente vai buscar na própria obras póstumas, quando Kardec pede ajuda o Espírito Verdade, ele poderia, né, auxiliá-lo, vir mais vezes, né? Ele vai dizer o quê? Olha, marca na tua agenda aí. Eu posso vir uma vez por mês, 15 minutos. Então você, não sou eu que estou no teu capricho. É você que precisa entender que eu estou ocupado. O espírito sério está ocupado. Então uma vez por mês eu venho, fico 15 minutos com você. E aproveita para pensar, para perguntar bem, né? Para não perder os 15 minutos. E a codificação, muita parte da codificação foi nesses 15 minutos, nessas perguntas preciosas. Né? Tá? E nós queremos olhar tudo pelos nossos caprichos, né? Sempre pela nossa vontade. Né? As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Então, por que não pode ser a mesma forma de observar e de fazer? Porque quando nós olhamos o ponto de partida, mais uma vez, qual é o ponto de partida? É o espírito. Então, a ciência normal, ela não está olhando o espírito. Eu não posso usar as mesmas ferramentas. E aí eu vou ajustar para nós. Eu não posso olhar para os fenômenos espíritas ou para a doutrina espírita com os olhos que eu olho para o mundo. Eu tenho que olhar como sendo uma relação espiritual. Querer submetê-las ao processo comum de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Então imagina Kardec naquele tempo, falando que a ciência era incompetente para olhar as questões do espiritismo. A ciência que achava ter todo o conhecimento, ser dono de toda a verdade, né? Naquela época cultural que vinha. Imagina ele lançar uma nota dessa, né? Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção, de um convencimento, né? Pessoal, que os cientistas, como indivíduos, podem adquirir. Abstração feita da qualidade de cientista. Ou seja, eu não preciso ser cientista para crer no espiritismo. Eu posso extrair a condição, né? Fazer a abstração da qualidade de cientista, e mesmo assim, eu creio no espiritismo. Porque tinha descobertas que apenas os cientistas tinham as condições de dizer sim ou não. Agora aqui ele está falando que não. Né? Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Então imagina, né? Se a ciência, né, teria condições ali, os físicos, os astrônomos, reunidos numa reunião, definir coisas sobre a alma. Né? Nós estamos falando de uma coisa divina e muitas vezes o olhar nosso é como se fosse algo mundano, né? Algo terrestre.
Então nós não temos condições, ainda hoje, quando nós olhamos em algumas questões do Livro dos Espíritos, eles vão dizer, olha, vocês não têm condições ainda de entender. Não busquem entender. Vocês vão entrar num labirinto que vocês não vão conseguir sair. Vocês não têm ainda bases necessárias. E é o que nós estávamos falando no começo. Às vezes a pessoa chega à casa espírita, nós vamos dar um exemplo, a pessoa fala, mas como que isso acontece? A pessoa sai até assustada. Então, às vezes é melhor, olha, vamos dar o básico primeiro, vamos construir a ideia. E é o que Kardec vai trazer nessa construção do Livro dos Espíritos. Vai nos dando base, inclusive no olhar científico, para que a gente possa alcançar outros conhecimentos, né? Tá? Imagina, coisas que diz respeito a Deus, não tem condição de eu pensar em 2, 3, 5, 20 pessoas reunidas para decidir, né? Não tem como. Então, como que a gente percebe esse crer na doutrina? Justamente pela reflexão, pela vivência, pela experiência. Então, não precisa ser cientista para falar que acredita na doutrina espírita, né? Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Então, o espiritismo está todo baseado na existência da alma e no seu estado depois da morte. Nós estamos falando realmente da questão espiritual, né? No domínio das questões espirituais. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deve ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. Então não é porque eu tenho conhecimento de uma coisa que eu tenho que ter de outra, que eu tenho que ter de outra, que eu tenho que saber tudo. Nós não vamos saber. Não tem como saber tudo, né? Pensou todo mundo com a mesma competência, né? Não tem como, né? Só se a gente tivesse de um todo universal, né? Que não é assim, né? Então cada um traz uma competência, né? Essa é a parte que eu mais gosto e às vezes eu fico pensando muito, essa parte que eu coloquei em amarelo, né? Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, o espírito ali, né? Do corpo que morreu. E porque não a encontra debaixo do seu escalpelo, não encontra um nervo, né? Como encontra o nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocando num ponto de vista exclusivamente material. Então eu fico imaginando ali um cientista, um anatomista, né, abrindo e tentando procurar o espírito. A gente acha que é uma loucura, mas isso por muito tempo aconteceu. E diziam que não existe nada, que quem pensa é o cérebro, e como acabou as energias, morreu o corpo, não tem mais pensamento, então não tem mais alma, não tem mais espírito. Porque eles buscavam achar onde? Na questão material. Esperava abrir e achar o espírito. E aí não achou, como eu não vi materialmente, o que eu falo não existe. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes porquanto que o espiritismo não é uma alçada da ciência normal. Por quê? Não adianta nós querermos aplicar os mesmos métodos que a ciência tem usado. Nós precisamos utilizar métodos diferentes, né? Então esse é o ponto que ele vai trazendo para nós. Então nós não conseguimos controlar os elementos espirituais da mesma forma que nós controlamos os experimentos materiais. Quando as crenças espíritas se houverem divulgado, quando estiveres aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe. Com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que encontraram objeções. Os cientistas se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente, pela força das coisas. Até então será intempestivo
desviá-los do seu trabalho especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho que não lhes está nas atribuições nem no programa. Então ele vai trazendo para nós assim, ó, a massa humana vai começando a experimentar, vai começando a crer, vai aumentando os adeptos. Lá no começo nós falamos, né, que tem 2 pontos que a ciência tem que analisar. Um é quando a ideia surge, e aí ela tem que tomar aquilo, o estudo daquilo, como verdade ou não, ou quando ela ignora, começa uma grande massa das pessoas olharem para aquilo, e pelo número de pessoas e adeptos que vão surgindo, a ciência também precisa voltar e falar, opa, o que está acontecendo aí? Porque alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso estudar esse movimento que está acontecendo da massa. Por que as massas estão seguindo, né, essa ideia? E a ciência também não fez. E é o que ele fala. Logo, chegará o tempo em que eles terão que tomar por isso, porque as massas vão se ampliar. Os adeptos da doutrina espírita vai aumentar. Quando nós falamos de espiritismo, o espiritismo tem crescido. E a gente tem que lembrar que Kardec fala, primeiro passo, para nós sairmos de ideias, de crenças, muitas vezes ainda que nos deixa presos, né, é chegar ao estado, primeiro, do espiritualismo, da espiritualidade, né, espiritualismo, para depois entender essa fatia da doutrina espírita. É um processo, é um método de aprendizado que nós vamos ter que passar. Então, quando a gente olha para a propagação da doutrina espírita, ela vem se ampliando, os adeptos vêm se aumentando. Talvez não na velocidade que a gente bata o olho no texto e imagina. Porque eu bato o olho e falo, mas Kardec, eu acho que ele pensou que em 10 anos estava, né? Mas não era isso. No meu tempo era isso, né? Na minha ansiedade. Então ele está dizendo, olha, e aí quando essa massa tomar um volume tão considerável, os cientistas precisarão voltar a se render a essa evidência. E nós estávamos conversando aqui, um pouco antes também, com um médico, e ele estava contando que há um mês atrás ele estava num congresso organizado pela USP, e a USP está estudando justamente as questões mediúnicas. E por que é que há pessoas que recebem ou captam esses sinais vindo do plano espiritual e outros não? Por que há médiuns ostensivos e outros não? E eles já estão buscando estudar sobre isso. Quer dizer, quando que nós pensávamos que isso ia ser uma base de estudo? A mediunidade. Só que lá eles trabalham com um olhar mais espiritualista, né? O que é de se esperar dentro da academia. Há uns 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, nós estávamos indo a um evento em Matão. Nós conversamos com uma pessoa lá também, eu não lembro agora de qual faculdade que era, que eles estavam olhando o benefício ou o estudo, né, de pílulas do próprio Evangelho diário às pessoas, através da própria fala e com uma música de fundo vibrando, como isso refletia nas células, como isso convertia, né, em saúde, em reequilíbrio. Então, com o crescente da doutrina espírita, o próprio lado científico vai ter que olhar para isso. Isso já está acontecendo, né? Muito mais do que a gente imagina. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Então ninguém tem que obrigá-los. Cada um vai chegar no tempo que tiver que chegar, né? Até então será intempestivo e inoportuno desviar dos seus trabalhos especiais. Então eles estão lá pesquisando um monte de coisa. E para eles ainda é um assunto muito estranho, aqui, ó, quando nós falamos de questões espirituais. Então deixa eles quietinhos lá por enquanto. Vai chegar uma hora que não vai ter como eles não olharem. Então deixa eles, o tempo vai surgir, eles vão ter que olhar para isso. Por enquanto, deixa ele tocar os programas deles, né, os padrões dele. Enquanto isso não se verifica, os que sem estudo prévio e aprofundado da matéria se pronunciam pela negativa e escarnecem de que não lhe subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade.
Então, aqueles que olham, né, com um sentimento prévio de bater o olho, já tirar as conclusões, eles não estudam os fenômenos, não estudam as bases da doutrina, é natural que assim aconteça. No passado sempre foi assim. E a tendência é que eles coloquem a caçoar, a zombar da doutrina, né? Então, com o passar do tempo, quantos experimentos que foram motivos de chacota, depois se tornam grandes descobertas para o próprio progresso da humanidade, né? Expõe-se a ver seus nomes alongados a listas dos ilustres proscristadores das ideias novas e inscritos a par dos membros da douta Assembleia. Então, quantas, né, pessoas não se colocaram ali a condenar ideias, estavam todos juntos ali, pessoas doutas, né, pessoas que tinham altas qualidades ali, classificações, e negaram algumas descobertas. Em 1752, aconteceu com retumbante gargalhada a memória de Benjamin Franklin, sobre os para-raios, julgando a ideia indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas, e dos daqueles outros que ocasionou a perder à França as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Robert Fulton um sonho irrealizável. Quando nós pegamos a ideia de Benjamin Franklin, ele dizia que nas nuvens tinha energia elétrica. E era motivo de chacota, né? Porque a gente pensa assim, olha só, em 625 a.C., muito tempo atrás, né? Um filósofo grego, agora esqueci o nome dele, ele raspou ali restos de plantas, de árvore, e naquele raspar ele encostou na pele de um animal e ali grudava palhas, grudava algumas coisas. E ele achava que aquele processo era um processo do magnetismo. Mas na verdade ali ele descobria a energia estática. 600 a.C. Nós estamos falando de Benjamin Franklin em 1752. Ele está tentando provar que existia energia espalhada por aí. Quer dizer, há 600 a.C. já tinham feito alguns experimentos dizendo que sim, que tinha, mas não deu continuidade. Então, quanto tempo demora para uma ciência tomar a verdade? E Benjamin Franklin ele foi muito, né, passou por um processo de chacota, né, de gargalhadas, enfim, como colocado aí, com essa ideia dele. E aí um dia, no meio da tempestade, ele resolve fazer uma pipa e a linha da pipa era de ferro, era de arame. E aí, a hora que ele solta a pipa, dá lá o trovão e dá a descarga elétrica e ele comprova então que nas nuvens de fato tinha essa corrente elétrica, dizendo que na natureza também tinha, né? E com isso, ele coloca então as hastes depois e vai fazer a descoberta que nós usamos até hoje, que é o para-raio. Então lá atrás era chacota, hoje, quanto que não favoreceu a própria humanidade, né? E o Robert Fulton, que ele coloca aí, ele era um engenheiro, um inventor, e ele foi contratado na época do Bonaparte para ele desenvolver um submarino. Um submarino. Só que ele apresentou o protótipo e foi barrado em 1801. E aí foi cancelado esse patrocínio que Napoleão Bonaparte fazia para que eles tivessem vantagem, ser o primeiro, né, a ter esse submarino. E aí justamente com essa ideia que ele foi negado, ele perdeu o patrocínio e 6 anos depois ele volta de novo aos Estados Unidos e ele vai apresentar aí então a primeira embarcação a vapor, né, comercial. Então começa uma nova exploração daquela ideia que lá atrás foi negada e depois beneficiou tanto. Então quantas ideias ele também passou, né, por esse sistema de negação. E depois quantos anos foi preciso para que isso fosse tomado como verdade e que até hoje, né, dá frutos para nós, né? Entretanto, quando nós vamos olhar esses dois exemplos que ele colocou,
de Fulton e de Franklin, essas eram questões da alçada daquela corporação, daquela ciência da época, que mesmo sendo da ciência, a ciência foi contrária, né? Ora, se tais assembleias que contavam em seu seio a elite dos cientistas do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não compreendiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres melhores acolhimento? Então, quer dizer, se daquele meio eles não conseguirem identificar, imagina de coisas paralelas, né? de aprendizados que ainda não estão ali na teia de conhecimento deles. Então faltava uma abertura para novas ideias. Isso a gente já percebe que a ciência, desde aquela época, né, não abria as perspectivas, as ideias. Era sempre fechada àquele mundo, o pré-concebido, né, o preconceito, o conceito antecipado, ele já vinha, né? Então, desde aquele tempo. E a crítica que Kardec está colocando aqui, primeiro é que a rejeição inicial, ela não pode ser tomada por uma mentira. Se alguém rejeitou aquilo, eu falo que é mentira. Não, não pode. Né? E o outro ponto é que nós temos que estar mais receptivos a ideias. Porque, no primeiro momento, chega uma ideia, eu já falo, não, isso é mentira. Eu já vou refutar. Então, a gente tem que ter mais prudência nisso. Pela primeira vez, já refuta, né? Embora deplorável, esses erros de alguns homens da ciência não poderiam privá-los dos títulos que a outros respeitos conquistaram a nossa estima. Então não é porque eles negavam algumas coisas que os títulos deles não, né, eles também não tinham respeito por outras descobertas, né, que eles tinham feito. O que a gente tem que lembrar é que a ciência é composta de homens, de pessoas. Certo? A gente tem que sempre pensar nisso, né? Cada um com seu ponto de vista, né? Mas será precisa a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Então, será que quando nós vamos olhar para as questões espirituais, eu preciso de um diploma? Eu preciso ser um cientista? Aqui ele já começa a derrubar esse olhar de uma classe mais elevada, como se só quem tivesse um diploma ou um conhecimento muito elevado pudesse, de fato, olhar, aprender e crer numa nova ideia, né? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas que só se encontram em tolos e imbecis? Então, será que fora, né, da área acadêmica só tem tolos e imbecis? Ou será que ao encontrar, só lá na academia, que tem pessoas que têm condições, né? Então é uma grande crítica que ele está fazendo aqui, porque eles se achavam, né, a elite cultural da época. Ele está falando, será? Será que não é só nesse olhar que vocês têm estreito que vocês são essa elite? Porque o mundo é tão grande, o universo é tão grande. Será que vocês são realmente, né? Será que só vocês conseguem falar o que é ou não é? Por isso que ele traz de novo ó, o bom senso. Novas ideias nos pede bom senso, tá? Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza, seja ela tirada ao rol das crendices de simplórios. Então ele fala, olha para quem está aderindo à doutrina espírita. Vê se eles são pessoas ignorantes, porque tinha pessoas da grande sociedade, inclusive pessoas da própria ciência que estavam aderindo. Então ele está dizendo, essas pessoas que estão abraçando o espiritismo, essas pessoas não dão, né, não dá base, não pede para que a gente olhe com um olhar diferente. É o que ele está falando da própria ciência. Olha para as pessoas que estão dentro da doutrina, pessoas que têm grande conhecimento, que estão vindo, que analisaram, que estudaram, que no início refutaram e que agora estão aqui. Grandes nomes, né? O caráter
e o saber desses homens dão peso a esta proporção, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Então ele vai falar, olha, esses homens de grande caráter e de grande saber, eles estão dando peso para isso que está acontecendo, para esse ponto de vista novo, essa ideia está se apresentando. Porque ainda que eles não saibam o que é, eles sabem que alguma coisa existe. Então quando alguém olha de fora e fala, isso é coisa do demônio ou do diabo, espera um pouquinho, então alguma coisa existe. Alguma coisa existe. Se alguma coisa existe, nós precisamos então estudar o que é, para depois poder falar. Eu lembrei em Galileu Galilei, quando nós estávamos falando do heliocentrismo, né? Que ele falou que ele foi obrigado a dizer que não, que a Terra era o centro, né, de tudo e que o Sol rodava em torno da Terra. E quando ele descobre que é o inverso, mas ele é obrigado a falar que não. Então que no final ele falou o quê? Nós falamos isso, né? Mas que move, move. Ou seja, tudo bem, você pode não aceitar, mas que tem alguma coisa, tem. Aí você não querer estudar, tá tudo bem. Mas dizer que não tem como. Né? Então tá provado que existe. Repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvesse reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Então, estou falando, olha, se a gente tivesse ficado apenas no movimento da mesa, só a mesa se movimentando, isso caberia só à ciência convencional. Como, porém, se trata da manifestação que se produzem fora do âmbito das leis já descobertas pelo homem, elas escapam à competência da ciência material, visto não poderem exprimir-se nem por número, nem por uma força mecânica. Então a abordagem não tem como ser a mesma, nós já falamos, estamos repetindo de novo. Por que nós vamos repetir isso aqui? Porque não tem como a gente entrar nas questões depois, olhando para as questões como nós estamos acostumados a olhar para o mundo, com as ideias já pré-definidas. Se ele está trabalhando, derrubando a ciência desse patamar, ele está derrubando a gente também. A gente tem que entrar para a doutrina espírita assim, eu não sei nada sobre isso. Eu vou descobrir, eu vou estudar. Tá bom? É o que ele está colocando. Tá? Quando surge um fato novo, que não guarda relação com nenhuma ciência conhecida, o cientista, para estudá-lo, tem que abstrair de sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Né? Então, se é um estudo novo, nós vamos deixar tudo de trás, vamos começar do zero. Eu não vou pegar no meio do caminho nada. Né? Inclusive, nós vamos questionar ali o quanto de conhecimento nós temos ou não temos sobre aquilo. O homem que julga infalível a sua razão, está bem perto do erro. Então, se a gente imagina que a gente já sabe tudo, né? E tudo que nós vamos julgar é infalível, nós já estamos errados. A gente não tem conhecimento do todo. Como a gente pode julgar se a gente não conhece tudo, né? Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Então, ainda que a ideia seja falsa dele, mas tudo que lhe parece impossível, ele já vai negar. Se eu acho que não é impossível, eu já vou dizer que não, né? Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honram, endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. Então, quando nós olhamos para a área da ciência, quando nós olhamos desse olhar intelectual, Kardec vai dizer naquele tempo que nós tomemos cuidado com o nosso orgulho intelectual, né?
Porque nós vamos nos considerar tão infalíveis, o nosso ponto de vista sempre vai ser tão certo, nós sempre vamos querer nos colocar no pedestal. Então sempre é o nosso ponto de vista para baixo. Nunca vamos admitir ter nada acima. Nós vamos achar que somos os donos da razão, né? E aí vai fazer o quê? Vai criar uma falsa confiança de que aquilo que eu estou falando é verdade. E aí eu vou tentar levar o outro a acreditar nessa falsa, porque na verdade eu também me coloquei num pedestal tão acima que eu não aceito outras ideias. Então a gente precisa ter esse olhar intelectual, né? O orgulho intelectual, nós precisamos inverter e transformar em humildade intelectual, saber que a gente não sabe de nada, que o nosso conhecimento é muito limitado e está aberto a descobrir mais coisas, né? Dirigimo-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram e que julgam do futuro pelo passado. Não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Então ele está falando que esses ensinamentos, a doutrina espírita, ele vai dirigir justamente para esses que são prudentes, né? Eles vão, como não sabem, eles questionam. Então, se eu não sei, eu não vou falar que não existe, eu vou questionar, né? É o que ele está colocando, eu vou ponderar e duvidar porque eu não vi. E julgar o futuro pelo passado é olhar o passado e entender o quão importante o passado é, mas que o passado, ou a ciência, é algo sempre em evolução. Porque muitas vezes eu olho ao passado e quero ficar preso ao passado. Tudo está avançando, tudo está progredindo, e nós queremos ficar presos no passado, né? Então a gente precisa entender a importância da história, do passado, como uma fonte de onde iniciou as coisas, mas lembrar que nós estamos sempre em evolução, né? Então a mudança é natural. E aí ele coloca, não há aqueles, né, que imaginam já ter lido de tudo, ter visto a última página do seu livro, não do livro do mundo, né? Do nosso livro. A gente lê a última página do nosso livro e vai achar que já leu todos os outros livros, né? Então são essas pessoas que a doutrina espírita vem, né, trazer essa ideia de progresso. Alguma dúvida? A parte é uma parte mais, uma crítica de Kardec, mais uma vez, à ciência, e nos preparando, né, para, de fato, ir entrando a doutrina, né?